Estamos a 2 horas do debate que pode acabar com a dissolução do Parlamento. Não há por agora nenhum sinal de que o orçamento possa vir a ser aprovado. Demitiram-se 9 diretores do Serviço de Urgência do Hospital de Braga, pedem melhores salários e condições de trabalho. O metro de Lisboa parou até às 10 da manhã. A greve provocou mesmo o encerramento das estações. Vai começar o Jornal da Tarde. Boa tarde. Começa daqui a 2 horas o debate que pode ditar a dissolução do Parlamento. O Governo diz que foi o mais longe que podia nas negociações da proposta de orçamento do Estado e que não deseja uma crise política. A votação do documento é só amanhã. Ontem à noite reuniu-se de emergência em Conselho de Ministros. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. Já equaciona um cenário de eleições antecipadas? Ainda acredita numa solução salvífica para o orçamento? António Costa ainda espera que o esforço do Governo não tenha sido em vão. Nunca tínhamos ido tão longe no diálogo com o Partido Comunista Português como fomos este ano. Insistimos que a não viabilização do orçamento compromete estes avanços, em particular nos salários, pensões, Serviço Nacional de Saúde e legislação laboral. Será difícil explicar aos portugueses que todas estas melhorias nas suas vidas estão postas em causa. É uma outra forma do Governo lembrar o que fica em risco. O aumento extraordinário de 10 euros por mês para todas as pensões até 1.097 euros, a subida do salário mínimo nacional em 40 euros já no próximo ano, as creches grátis, a agenda para o trabalho digno, o estatuto para os profissionais da cultura. Não sentimos da parte dos partidos, para além dessa disponibilidade que foi transmitida em público, nenhum tipo de aproximação em matéria alguma. Onde o Executivo viu propostas de aproximação no Orçamento do Estado para o próximo ano, a esquerda nem viu margem para negociar. E onde a esquerda não viu caminho, o Governo não vê vontade. Há disponibilidades que, no nosso entender, são mais retóricas, porque não significam necessariamente nenhum esforço de aproximação. Se os partidos mantiverem o anunciado, a proposta do Governo do Orçamento do Estado vai ser chumbada. Mas até à votação, a palavra de ordem é silêncio. Foi para ser Ministro da Avaliação da Situação Política e amanhã falaremos na Assembleia da República, está bem? Pondera admitir-se, se for chumbado o orçamento, pondera admitir-se? Toda a oposição aponta António Costa como o único responsável pela crise política. Verdes e PAN acreditam que ainda há margem para negociar, desde que o Governo queira. Os partidos mais à direita acreditam que o orçamento vai chumbar e acusam o Primeiro-Ministro e os partidos da geringonça de irresponsabilidade. Sem expectativas de uma aprovação à última hora, a direita diz que a solução geringonça se esgotou. O que se percebe para já é que há aqui uma intenção dos partidos da geringonça de votarem, o PCP e o Bloco de Esquerda, votarem contra o Orçamento de Estado e, portanto, há aqui uma enorme irresponsabilidade de todos esses partidos, com o PS e o Sr. Primeiro-Ministro à cabeça. A geringonça se esgotou. António Costa escolheu em 2015 uma determinada via, com parceiros que não partilham boa parte dos valores da democracia liberal como nós a conhecemos, e passados estes anos, esse trajeto esgotou-se. Dá a ideia que António Costa, de facto, está a sonhar com uma maioria absoluta, porque a forma como se dirigiu em negociações aos parceiros negociais dele, durante este processo, deu a ideia de uma aparência de negociação e dando uma negociação. Estratégia política ou irresponsabilidade? O CDS diz que o destino deste orçamento foi traçado há vários meses. Primeiro nas presidenciais, depois reforçado nas autárquicas. Estes dois partidos fizeram as suas contas eleitorais e disseram assim: se continuarmos neste tipo de coligação, se continuarmos a fazer parte da geringonça, o nosso destino é uma erosão eleitoral e, portanto, nesse dia, a história deste orçamento ficou escrita. António Costa também percebeu, nesse dia, que o seu próprio destino eleitoral também não estava a ser muito feliz e que estava a haver uma viragem à direita. E, portanto, também pode ter feito o raciocínio de que ir a eleições por ir a eleições, mais vale ir agora. Os Verdes, em coligação com o PCP, anunciaram um voto contra. O deputado dos Verdes revela que há dias a CDU enviou um documento ao Governo com 15 propostas, mas que só tiveram resposta a 3. Mas não fecha a porta a uma mudança de posição à última hora.
Não podemos estar a atribuir a responsabilidade a quem vota contra um orçamento porque considera que ele não responde aos problemas do país e dos portugueses. O lavado dos cestos é vindima. Acho pouco provável, mas se o Governo entender que no conjunto das propostas que lhe fizemos chegar ainda há espaço para negociar, não precisam de ser todas, que seja um universo razoável que possa melhorar este orçamento, que possa ter respostas mais robustas para os problemas do país, nós ainda estamos abertos à discussão. O Partido Animais e Natureza vai abster-se e ainda acredita que o debate pode fazer mudar outras intenções de voto. E esperamos que o debate, na generalidade, hoje sirva para ainda poder haver alguma espécie de concertação, no sentido do documento ir à generalidade, à especialidade. Caso falhem todas as negociações, as bancadas concordam. Se o Presidente insistir na solução eleições, que sejam marcadas o mais rapidamente possível. O Tribunal de Contas alerta para o risco de incumprimento do Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada bazuca europeia. O aviso acontece depois da análise da execução dos fundos europeus de Portugal 2020. O país demorou 7 anos a concretizar pouco mais de metade dos 26 mil milhões de euros de financiamento. 60 mil milhões de euros vão chegar a Portugal nos próximos anos, a chamada bazuca europeia. O Tribunal de Contas teme que o país não consiga cumprir os investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência. À semelhança do que aconteceu com os fundos do Portugal 2020, é o que se pode ler no relatório da auditoria realizada. Lenta execução, baixo nível de absorção, foi o que o Tribunal verificou. Diz que em 7 anos, apenas 60% do pacote de cerca de 26 mil milhões de euros foi concretizado. Nota que há uma série de fatores recorrentes em Portugal que impedem uma maior absorção dos fundos europeus, o que deve ser acautelado no futuro. Desde logo a aprovação tardia nos programas operacionais e os vários passos até chegar ao acesso ao financiamento. O Tribunal de Contas pede ao Governo que adote as medidas necessárias para acelerar o processo. Aumenta o perigo de ficar atrasada a execução das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, também com a instabilidade política que se vive em Portugal. Com o Governo de gestão, o dinheiro de Bruxelas vai também chegar mais tarde à economia, avisa a analista de mercados. Um atraso de 3 a 6 meses naquilo que é a distribuição e a promoção da entrada dos fundos comunitários na economia real, no tecido empresarial e, por sua vez, diretamente aos bolsos do consumidor final. Para além do impacto que uma dissolução do Parlamento poderá ter na execução dos fundos europeus, também poderá ter consequências na avaliação que as agências de rating fazem da República, determinante para os custos de financiamento do país e da economia. Alertas do Tribunal de Contas, numa altura em que o país está à beira de uma crise política. Se o orçamento do Estado for chumbado, o processo de dissolução da Assembleia da República pode avançar já esta semana. E se o cenário de eleições antecipadas se vier a confirmar, poderão ocorrer em janeiro. Antes de dissolver o Parlamento, o Presidente da República tem de ouvir os partidos e reunir o Conselho de Estado. É em Belém, nas mãos do Presidente, que se desenha o calendário político, porque estão anunciados 117 votos contra o Orçamento do Estado na Assembleia da República, um chumbo maioritário e praticamente certo. Marcelo Rebelo de Sousa já disse que depois da votação de quarta-feira, se não houver orçamento, ele não terá outra alternativa do que dissolver o Parlamento. Mas o processo ainda pode prolongar-se no tempo. Se não for antes, o Presidente deve ouvir o Primeiro-Ministro na reunião semanal de quinta-feira. Na sexta-feira, dia 29, Marcelo Rebelo de Sousa recebe em Belém os parceiros sociais. Dias depois, haverá reunião do Conselho de Estado ou a 3 ou a 10 de novembro. As audiências com os partidos, que a Constituição também exige, devem ser marcadas na mesma semana do Conselho de Estado. Só depois disso, Marcelo Rebelo de Sousa deve finalmente avançar com o despacho de dissolução e, no cenário mais rápido, marcar as eleições legislativas com uma antecedência mínima de 55 dias, o que coincide com a semana entre o Natal e a passagem de ano. Mas o Presidente já afastou o cenário de uma campanha eleitoral nessa altura. Se arrastar a campanha para o início do ano, as eleições poderiam acontecer no mínimo a 16 de janeiro. Mas o PSD, maior partido da oposição, disputa a liderança a 4 de dezembro e tem congresso marcado para o mesmo fim de semana de 15 e 16 de janeiro.
se sabe se isso vai pesar na decisão do Presidente ou se os sociais-democratas vão procurar nos estatutos uma forma de anteciparem o Congresso. Com o orçamento praticamente chumbado, o Governo está dependente de desalinhados das bancadas que votam contra e do voto a favor dos deputados que se vão abster. Há 20 anos, desde a demissão de António Guterres ao dia de novas eleições, passou-se mais tempo, 3 meses. Em 2004, também se passaram quase 3 meses entre o anúncio da dissolução feito pelo presidente Jorge Sampaio e as legislativas antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa já garantiu que não quer perder muito tempo com o governo em gestão. O calendário político só depende dele. Debates que ocorreram na antena da RTP3. Catarina Martins acusa o governo de irresponsabilidade e diz que a estratégia passa por ir a eleições. Acusações do Bloco ouvidas no debate precisamente na RTP3 esta manhã entre os bloquistas, o PS e o PCP. A líder da bancada socialista garante que o governo fez o que podia. O PS continua a garantir que houve um esforço por parte do governo de ir ao encontro das propostas da esquerda e coloca uma questão. Os portugueses perguntarem o que perdem com a não aprovação deste Orçamento de Estado. E, do meu ponto de vista, perdem muito. Perdem um caminho que estava a ser feito e construído à esquerda, que eu continuo a respeitar e continuo a achar que esse era o melhor caminho nas respostas que nós temos que dar, porque a alternativa é uma alternativa de cortes e de austeridade. Apesar das explicações, o Bloco de Esquerda não compreende porque é que o governo não quer uma solução para este orçamento. Catarina Martins fala em irresponsabilidade e só vê uma justificação. Achamos uma perfeita irresponsabilidade que não haja vontade neste momento para construir uma solução de orçamento do Estado para o país, não uma solução de faz de conta, mas uma solução real. Alguém compreende porque é que o Partido Socialista recusa as suas próprias propostas anteriores, a não ser que o Partido Socialista tenha ele sim vontade de criar uma crise? Eu não consigo compreender qual é a estratégia do governo, a não ser querer eleições antecipadas. E eu acho isso de uma tremenda irresponsabilidade. Parece que a vontade da maioria absoluta se sobrepõe a uma vontade de ter um caminho à esquerda neste debate orçamental. O PS acusa o Bloco de Esquerda de colocar em cima da mesa propostas que são impossíveis de responder. Do lado do PCP, continuam as dúvidas quanto à possibilidade de um entendimento. Não acreditar muito em golpes de asa que trouxessem respostas que durante meses não foi possível obter, e eu julgo que é nesse ponto que continuamos. Ou seja, eu já agora queria dizer que eu não entrarei em despiques a propósito de crises políticas e marcações de eleições e cenários hipotéticos, porque verdadeiramente aquilo que está em discussão é encontrar soluções para os problemas do país e encontrar soluções a partir não apenas da identificação dos problemas concretos, mas da vontade que haja em construir soluções para os problemas do país. Todos dizem que as negociações não são cedências, são diálogos, mas as conversas parecem não estar a dar resultado. Está neste jornal o comentador da RTP, Manuel Carvalho. Boa tarde, Manuel. Boa tarde. Ainda há alguma margem negocial para eventualmente viabilizar este orçamento? Sim, eu sublinhava o alguma, o que quer dizer que há muito pouca margem negocial para se chegar a qualquer tipo de entendimento. Depois de todos os esforços, nomeadamente aqueles que resultaram da reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, da reunião do Secretariado do Partido Socialista na sexta e desses anúncios, as reações do Bloco no sábado e depois do Partido Comunista já na segunda-feira deixaram muito pouca margem de esperança. A janela de oportunidade para se conseguir um compromisso é muitíssimo reduzida. Portanto, até a última hora, até o último minuto, é natural que as partes se envolvam na tentativa de encontrar uma solução que viabilize o Orçamento de Estado, mas eu diria que as possibilidades já são muito reduzidas. Na geometria dos votos, se nós olharmos para as 5 abstenções, temos 3 do PAN, 2 de deputadas não alinhadas, são 5, o que na prática significa que o PS poderia, se esses deputados votassem a favor, conseguir 113 votos a favor do orçamento, contra 117, que neste caso são abstenções.
Pode um golpe de asa vir de uma bancada da direita? Estou a pensar concretamente no centro-direita PSD. Não me parece que seja muito execuível, muito viável, por uma razão muito simples. Normalmente os partidos em questões fundamentais de política, como é a votação da lei do Orçamento do Estado, que é eventualmente a lei mais importante que o Parlamento aprova, porque determina toda a estrutura de receitas e de despesas do Estado no horizonte de um ano, nesses momentos os partidos, natural e compreensivelmente, exigem dos seus deputados uma disciplina de voto. A verdade é que já aconteceu no passado. Pode acontecer, aconteceu no caso concreto do orçamento limiano, que foi assim que foi conhecido, mas neste caso em concreto eu não estou a ver que o deputado da Iniciativa Liberal o faça. Teria muitas dificuldades em compreender porque é que alguém do CDS o faria. Pode acontecer poderia acontecer no grupo parlamentar do PSD, porque, enfim, até porque é uma bancada muito maior, mas se isso acontecesse, o Orçamento do Estado acabaria por ser viabilizado, ainda que não formalmente, mas por deputados da bancada do PSD, e aí entraríamos em contradição com um juízo de valor que o Primeiro-Ministro fez há coisa de 2 anos, dizendo que no momento em que a viabilização de um Orçamento de Estado passasse pelo apoio do PSD, nesse preciso momento o Governo cairia. Portanto, seria também muito difícil para o Primeiro-Ministro gerir uma situação política em que estivesse dependente de deputados do PSD, mesmo que fossem desalinhados da sua direção política. Portanto, não me parece que isso seja a ver, vamos possível, ao longo das próximas horas. Exatamente, não aposto nada. Manuel, não estão o Bloco e o PCP a colocar na agenda das negociações questões que pouco têm a ver com o Orçamento do Estado? Estou a pensar, por exemplo, no aumento do salário mínimo nacional, que é discutido em sede de concertação social. Sim, aquilo que se tem verificado e foi aumentando de tom de orçamento para orçamento é que os partidos, os tradicionais parceiros do PS têm acrescentado como uma agenda paralela àquela que é a agenda propriamente dita do Orçamento do Estado, que, como tu disseste muito bem, não tem nada a ver com política orçamental, com matéria orçamental. E isto de alguma forma, o orçamento transformou-se com o passar do tempo, e neste caso, neste ano, isso atingiu, portanto, uma expressão completamente nítida, em que, para haver apoio ao orçamento, os partidos mais à esquerda querem contaminar ou querem influenciar, para ser mais neutro, querem influenciar aquilo que é o programa político do governo com o seu próprio programa político. Há, neste caso em concreto, algumas questões que vale a pena nós refletirmos. Em primeiro lugar, nomeadamente naquilo que diz respeito à matéria laboral, aos direitos de trabalho e as condições de trabalho, o Partido Socialista sempre foi intransigente em não querer mexer na legislação laboral que foi revogada na altura da Troika. E não o quer fazer, vale a pena ter isto em atenção, não apenas por uma questão programática, por uma questão ideológica. Não o quer porque, a fazendo, sabe que vai abrir um foco de conflito com Bruxelas. Aliás, é interessante ver que hoje mesmo, ou por estes dias, em Espanha está a haver uma negociação muito difícil entre o PSOE e o Podemos, que tem a ver precisamente com mexidas na legislação laboral, e imediatamente a Comissão Europeia fez um alerta a dizer que, se alterarem como estão a pensar fazer as questões de natureza laboral, estão a violar os vossos próprios compromissos com a Comissão Europeia. Esta situação, se esticar demasiado a corda em relação àquilo que são as exigências do Bloco e do Partido Comunista, eu admito como possível que haja impactos, que haja consequências em Bruxelas, e isso é algo que o Primeiro-Ministro, desde o primeiro momento, sempre tentou evitar. Num cenário de eleições antecipadas, quem é que tem mais a ganhar, a esquerda ou a direita? Eu acho que nós vivemos numa situação muito volátil e, muito sinceramente, as sondagens que saíram sobre as intenções de voto dos portugueses na semana passada atualmente estão completamente desatualizadas. Na minha opinião, estão completamente desatualizadas. Eu acho que há a possibilidade de haver uma punição geral do eleitorado, principalmente do eleitorado mais moderado, aquele eleitorado flutuante que nos últimos 20 anos, ora, deu maiorias... E que, no fundo, decide votos? Exatamente, que é quem decide as eleições, ou seja, tanto vota com o
no PS, como também pode votar no PSD, eu acho que o eleitorado moderado pode penalizar o Partido Socialista por ser incapaz de garantir a estabilidade, que é algo que os portugueses, ou qualquer eleitor consciente, coloca sempre no primeiro lugar das prioridades. Acho que o eleitorado do Bloco de Esquerda pode acontecer como aconteceu em 2011, pode ser altamente penalizado por ter entrado, portanto, neste clima que levou à ruptura das negociações. O Partido Comunista poderá perder, mas é sempre um eleitorado mais consolidado, com mais fidelidade ideológica, portanto, talvez aí não corra tantos riscos como corre o Bloco. E a grande incógnita vem do lado da direita. Se o PSD pode capitalizar, não pode capitalizar. Nós não sabemos se poderá ou não capitalizar com Rui Rio ou com Paulo Rangel, que também, enfim, é uma confusão em cima de uma atrapalhada. E depois, portanto, sabemos que a Iniciativa Liberal vai continuar a crescer, eu acredito que a Iniciativa vai continuar a crescer. E depois temos o elefante no meio da sala, que é o Chega, que, como nós sabemos, partidos com mensagens populistas como a que o Chega veicula, normalmente prosperam em cenários de incerteza e de conflito político e social. Aliás, as últimas sondagens já apontavam para isso. A crise política pode favorecer esses extremistas. Exatamente. Essa leitura eu subscrevo por completo. Manuel Carvalho, muito obrigado pela tua leitura atenta da atualidade, este enquadramento em relação à crise política que estamos a atravessar. Hoje começa o debate no Parlamento. A votação da proposta de orçamento é amanhã. O debate começa daqui a menos de 2 horas. A haver algum passe de mágica será nesse palco. Tiago, boa tarde. Perante o extremar de posições nas últimas horas, muito dificilmente existirá um acordo à 25ª hora que viabilize o Orçamento do Estado para o ano que vem. Estamos no limiar do arranque destas 10 horas de discussão, divididas em 2 dias, que tudo indica vão culminar com o chumbo da proposta do Governo para o Orçamento do Estado do ano que vem, e depois disso consuma-se a crise política já com o anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa de eleições antecipadas. Importa, nesta altura, olhar para as consequências que um chumbo do orçamento trará para as famílias e para as empresas do ponto de vista económico. Ao meu lado está a jornalista Helena Garrido, comentadora de assuntos económicos da RTP. Boa tarde, Helena. Olá, boa tarde, chumbo do orçamento do Estado é bom ou mau para o país? Portugal está preparado para esta circunstância? Qualquer democracia tem de estar preparada para enfrentar uma crise política. Obviamente que a economia gosta mais de estabilidade do que de instabilidade, mas não terá um custo assim tão elevado. Aquilo que as pessoas podem esperar é que, afinal, tudo aquilo que se esteve a dizer até agora não vai entrar em vigor. Por exemplo, e só para me fixar, na proposta de orçamento apresentada pelo Governo, a 11 de outubro, quando o conhecemos, o que não vai haver redução de impostos para a classe média, não vai haver o tal aumento de pensões, no mínimo para as pensões mais baixas. Há um conjunto de medidas que acabarão por não entrar em vigor em janeiro, mas nós não podemos olhar só para o detalhe das medidas, precisamos também de perceber o que é que está por trás da decisão de quem está a governar o país. E parece-me que António Costa enfrentou neste seu 7º orçamento apoiado pelos partidos à esquerda, um dilema que de alguma forma estava adiado, que é o dilema entre pôr o país em risco financeiro ou manter-se no poder. E aparentemente António Costa não quis, ou não terá querido, vamos ver o que é que acontece amanhã, colocar o país em risco financeiro, porque nós não nos podemos esquecer, independentemente das medidas, que o país tem uma dívida pública muito elevada, é a 3ª dívida pública mais elevada da União Europeia. Nós não sabemos verdadeiramente quando é que os investidores, aqueles que nos emprestam dinheiro, acordam e como acordaram repentinamente em 2010, 2011 primeiro, e começaram a considerar que um grupo de países não era capaz de pagar a dívida. Achas que esta proposta de orçamento não é sustentável do ponto de vista económico, como está?
Não, até agora, e com aquilo que eu penso que o Governo não ultrapassou determinadas linhas vermelhas. Aliás, nós ouvimos o Ministro das Finanças dizer que não queria pôr em causa determinados objetivos, grandes objetivos, a redução do déficit público, a redução estrutural do déficit público, não podia tomar medidas que pusessem isso em causa. Nós já somos um dos países que menos reduz o déficit em 2022 nesta proposta de orçamento do Governo. Se o Governo começar a pôr em causa esses objetivos, começa também a criar problemas com a Comissão Europeia em várias frentes. Por um lado, na frente da avaliação do orçamento do Estado, que é feito pela Comissão Europeia, como nós sabemos, porque este draft orçamental, esta proposta também foi enviada para a Comissão Europeia para avaliação, por parte da Comissão Europeia, mas também não nos podemos esquecer, no quadro até das outras medidas que estiveram em debate no Orçamento de Estado e que não estiveram e que não fazem parte do orçamento, como a legislação laboral ou outras medidas, não nos podemos esquecer que o dinheiro que vem da chamada bazuca, do programa do Plano de Recuperação e Resiliência, não é totalmente à borla. Nós temos um conjunto de objetivos, nós enquanto país e compromisso assumido pelo Governo que está em funções, nós temos um conjunto de objetivos, de políticas que temos de concretizar, que depois são avaliadas para ser transferida uma segunda tranche do Programa de Recuperação e Resiliência. Falavas há pouco em riscos, nomeadamente sobre a avaliação dos credores. Para além disso, o que é que poderá estar em causa numa altura em que o país tenta sair da crise pandémica? Bom, de facto, nós temos no horizonte ainda várias nuvens. A primeira é a própria crise pandémica, porque, contrariamente ao que se possa pensar, o problema não acabou. Aliás, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares salientou isso ontem na conferência de imprensa que deu. A pandemia não acabou, nós temos alguns países, nomeadamente o leste, que estão a ter um ressurgimento de contágios. A Letónia, por exemplo, já está em confinamento e vai estar em confinamento um mês, já fechou as escolas. Nós não sabemos exatamente se isto nos vai afetar ou não. Há a perspectiva de que não nos venha a afetar, a própria Diretora-Geral de Saúde também já falou nisso. Há a perspectiva de que não nos venha a afetar porque a vacinação foi um sucesso, já estamos a avançar para o reforço da dose para as pessoas mais velhas, mas verdadeiramente ninguém